Existe um príncipe satânico envolvido em tudo o que acontece hoje. A Bíblia descreve a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E sabemos que ela está em ação, confundindo todos os povos e todas as nações. Vemos seus feitos por toda parte. Enquanto gostaríamos de ter esperança de que a paz universal está cada vez mais próxima, ao contrário, parece que estamos à beira do Armagedon. Ouvimos dizer que houve centenas de pequenas guerras entre 1945 e 1979, que causaram entre 12 e 13 milhões de mortes. Pois Satanás está decidido que o rio escuro e infeliz da humanidade continue seu percurso atormentado até o fim dos tempos. Ele conquistou Adão no Éden e está convencido de que pode reclamar as almas dos descendentes de Adão para si. Não há uma só pessoa sensata no mundo de hoje que não tenha se questionado muitas vezes sobre a existência do diabo. Que ele existe de fato, não há dúvida. Vemos seu poder e influência em toda parte. A questão não é se existe diabo, mas sim como e por que o diabo surgiu. Sabemos pela história de Adão e Eva que o diabo já estava presente na terra antes que Deus criasse o primeiro homem. O diabo já existia. Caso contrário, Deus não teria criado uma árvore cujo fruto permitisse o conhecimento do bem e do mal. Não teria havido necessidade de tal árvore, nem possibilidade de sua existência, se o mal já não estivesse presente e o homem não precisasse de proteção contra ele. O diabo, como príncipe poderoso e com legiões de anjos, ele estabeleceu seu reino aqui na terra. Seu poder e posição aqui constituem justamente as razões pelas quais as Sagradas Escrituras vieram a ser escritas. Se Satanás não tivesse desafiado Deus e tentado rivalizar seu poder e autoridade, a história no Éden teria sido muito diferente. Se Satanás não tivesse se colocado contra Deus, não haveria necessidade de legar à humanidade os 10 mandamentos. Não haveria necessidade de Deus enviar seu Filho à cruz. Jesus e seus apóstolos estavam bem conscientes do diabo. Mateus registra mesmo uma conversa entre Jesus e o diabo. O diabo era muito real para os fariseus. Tão real de fato, que eles acusavam Jesus de ser o próprio diabo. Não havia qualquer dúvida na mente de Jesus quanto à existência do diabo, nem do poder que ele exerce na terra. A força do diabo está com clareza demonstrada na passagem de Judas 9, que relata: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. A confusão atual quanto à personalidade do diabo resultou em grande escala das caricaturas que se tornaram populares na Idade Média. Para apaziguar seu medo do diabo, as pessoas tentavam zombar dele e o retratavam como uma criatura ridícula e grotesca com chifres e uma cauda comprida. Colocaram um forcado em sua mão e um olhar imbecil de maldade em seu rosto, e então disseram a si mesmas: quem tem medo de uma figura ridícula como essa? A verdade é que o diabo é uma criatura de extrema inteligência superior, um espírito dotado e poderoso de engenhosidade infinita. Esquecemos-nos que o diabo foi provavelmente o maior e o mais nobre de todos os anjos de Deus. Ele foi uma figura sublime, que decidiu usar seus dotes divinos para os próprios objetivos, em vez dos de Deus. O diabo é bem capaz de produzir o falso profeta, de que adverte a Bíblia. Sobre os escombros da descrença e da fé vacilante, o diabo colocará sua obra-prima, o falso rei. Ele criará uma religião sem um redentor, construirá uma igreja sem Cristo
exigirá culto sem a palavra de Deus. Sabemos que o anticristo surgirá e tentará conquistar as mentes e os corações dos homens. O momento se aproxima. O palco está armado. Confusão, pânico e medo estão disseminados. Os sinais do falso profeta são visíveis em toda parte, e muitas talvez sejam as testemunhas vivas do momento apavorante em que começará o ato final deste drama de séculos. Ele pode muito bem ocorrer em nossos dias, pois o tempo está correndo, os acontecimentos se desenrolam céleres, e de todos os lados vemos homens e mulheres de modo consciente ou inconsciente, tomando partido, alinhando-se com o diabo ou com Deus. Será uma batalha de morte, no verdadeiro sentido da palavra, uma batalha sem quartel, que não fará concessões nem exceções. A fase humana desta batalha começou no Jardim do Éden, quando o diabo seduziu a humanidade e a afastou de Deus, possibilitando a existência de bilhões de opiniões conflitantes, cada homem tomando o seu próprio caminho. Quando o anticristo surgir, neste momento na história, duas poderosas trindades estarão frente a frente, a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a falsa trindade que Satanás quer que adoremos em seu lugar, a trindade do mal, diabo, anticristo e falso profeta. É descrita no livro do Apocalipse. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Em nenhum momento da vida, quer esteja acordado, quer dormindo, você está livre da influência destas duas poderosas forças. Nunca há um só instante em que não possa, com deliberação, escolher seguir uma ou outra. O diabo está sempre de um lado tentando, persuadindo, ameaçando, induzindo, e sempre do outro lado está Jesus, amantíssimo, clementíssimo, esperando que você se volte para ele e peça ajuda, esperando para dar-lhe força sobrenatural que resista ao mal. Você pertence a um ou a outro. Não existe entre eles uma terra de ninguém, onde você possa se esconder. Em seus momentos de maior medo e ansiedade, nos momentos em que você se sente indefeso, nas garras de acontecimentos que não pode controlar, quando o desespero e a desilusão dominam, nestes momentos, muitas vezes é o diabo que está tentando apanhá-lo no ponto mais fraco e empurrá-lo para diante no caminho que Adão tomou. O conteúdo apresentado é uma adaptação das pregações do evangelista Billy Graham com seus escritos e devocionais. Algumas imagens são ilustrativas para que haja uma interação com o público. Como foi que começaram todas as religiões do mundo? Um grande conquistador militar do passado fez uma declaração verdadeira, sem perceber que chegara bem perto da verdade. Napoleão Bonaparte disse: "Eu creria numa religião que tivesse existido desde o início dos tempos, mas quando penso em Sócrates, Platão e Maomé, não creio mais. Todas as religiões foram criadas pelo próprio homem." João Bunyan disse certa vez: "A religião é a melhor armadura que um homem pode ter, mas como manto seria o pior." Quando foi que o homem inventou esta confusão de religiões? Tudo começou com duas pessoas bem conhecidas. Deveríamos pensar que quando Adão e Eva tivessem filhos, eles teriam capacidade de instilar neles a importância de termos um relacionamento correto com Deus. No entanto, Caim quis fazer tudo à sua maneira. Ele aproximou-se do altar pela primeira vez com a oferta do fruto da terra, tentando reaver o paraíso, rejeitando o plano de Deus para a redenção. Caim trouxe a Deus algo que ele havia cultivado, elementos distintivos de sua própria cultura. Hoje interpretamos a oferta de Caim como uma tentativa sua de obter a salvação pelas obras. Mas Deus nunca disse que poderíamos chegar ao céu através de nosso próprio esforço. Seu
irmão Abel obedeceu a Deus e humildemente ofereceu as primícias de seu rebanho, em um sacrifício de sangue. Abel aceitou a determinação divina de que o pecado merecia a morte e só poderia ser compensado diante de Deus pela morte expiatória de um animal sem culpa. Caim rejeitou este plano deliberadamente. Deus requeria um sacrifício de sangue. Os autores bíblicos sabiam que o sangue era essencial à vida. Qualquer pessoa ou animal pode passar bem sem uma perna ou sem um olho, mas nem o animal nem o homem podem viver sem sangue. É por isso que o Velho Testamento diz: porque a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. Quando falamos do sangue de Cristo, portanto, estamos dizendo que ele morreu por nós. O sacrifício de sangue acentuou para nós a gravidade do pecado. O pecado é uma questão de vida ou de morte. Somente o derramamento de sangue poderia fazer expiação pelo pecado. A amargura em seu coração. Ele começou a odiar seu irmão Abel, da mesma forma que o verdadeiro crente muitas vezes não é bem aceito por aqueles que seguem uma religião criada pelo homem. Abel não era mais aceito por Caim. E este ódio se acirrou cada vez mais, até o ponto de Caim matar o irmão. Orgulho, ciúme e ódio são sentimentos que sempre se encontram no coração dos homens, de todas as épocas e de todas as culturas. Muitos anos atrás, quando eu estudava numa escola da Flórida, um rapaz matou seu irmão num acesso de ciúmes. O pai e a mãe haviam morrido num acidente automobilístico, e quando foi lido o testamento, viram que eles haviam deixado 2/3 da propriedade, um imenso laranjal, para o filho mais velho, deixando apenas 1/3 para o mais moço. O rapaz ficou deprimido e emocionalmente instável, sentindo raiva dos pais já falecidos e com intenso ciúme do irmão. O rapaz mais velho desapareceu e cerca de 1 mês e meio depois, seu corpo foi encontrado no rio, amarrado com arame a um tronco de cipreste. Os tempos não mudaram. Milhões de pessoas desejam a salvação, mas à sua maneira. Querem estabelecer sua própria rota nesta vida e inventar diversos tipos de caminhos para alcançar a Deus. Quando o cristianismo é verdadeiro, ele não é uma religião. A religião é um esforço do homem para chegar a Deus. Um dicionário define religião do seguinte modo: crença em Deus ou deuses, adoração a Deus ou deuses. Qualquer coisa pode ser religião. Mas o verdadeiro cristianismo é um relacionamento pessoal entre Deus e o homem. O atual interesse pelo ocultismo e pelas religiões orientais é uma prova da eterna busca do homem para Deus. Não podemos fugir ao fato de que o homem é instintivamente religioso, mas Deus escolheu revelar-se a nós pela natureza, pela consciência, pelas Escrituras e através de Jesus Cristo. As Escrituras dizem que não existem desculpas para quem não conhece a Deus. Não é de se admirar que as pessoas digam com esta satisfação: não tenho religião, pois grandes injustiças e atos de extrema crueldade têm sido praticados em nome da religião. Na China, onde minha esposa viveu quando criança, muitas vezes as criancinhas que morriam antes da dentição eram atiradas aos cães para serem devoradas. As pessoas temiam que, se os espíritos maus percebessem que elas amavam seus filhos, viriam e lhes tirariam os outros. E dessa maneira rude, tentavam provar sua indiferença para com os filhos. A ideia que Ruth formou de religião foi de algo sombrio, sem alegria, por vezes cruel. Certa vez vi um homem na Índia deitado sobre um leito de pregos. Ele já estava ali havia muitos dias, sem comer e bebendo pouca água. Com isto tentava fazer expiação pelos seus pecados. Em outra ocasião, na África, vi um homem caminhar sobre carvão em brasa. Ao que se pensava, se ele saísse dali ileso, teria sido aceito por Deus.
se queimasse, seria considerado pecador, necessitado de arrependimento. As pessoas sempre fazem sacrifícios humanos em nome da religião. Adoram toda espécie de ídolos, desde macacos até árvores. Então fazem oferendas às árvores e creem que se alguma coisa ferir a árvore, algum infortúnio sobrevirá à aldeia. Temem que se a árvore for cortada, o povoado e todos os seus habitantes perecerão. Em nome da religião, reis, imperadores e líderes de nações e tribos têm sido adorados como deuses. Certo erudito inglês escreveu: num certo estágio da sociedade primitiva, o rei ou sacerdote muitas vezes é considerado como sendo investido de poderes sobrenaturais, ou como sendo uma reencarnação de uma divindade. Ele é responsabilizado pelo mau tempo, pelo fracasso nas colheitas e outras calamidades semelhantes. Um exemplo de monarca adorado como deidade era o caso do Mikado, o imperador espiritual do Japão. Ele recebia em ato oficial o título de manifestação ou encarnação da divindade. Um relato antigo dizia o seguinte acerca do Mikado: era considerado para ele um ato vergonhoso e degradante tocar os pés no chão. Nada era retirado de seu corpo, nem seu cabelo, nem sua barba e nem suas unhas eram cortadas. Muitas pessoas desprezam a religião e concordam com certo professor de filosofia de uma famosa universidade americana, que escreveu: o termo religião foi posto em uso para identificar ao mesmo tempo seitas como judaísmo, cristianismo, maometismo, budismo, hinduísmo, taoísmo e confucionismo, bem assim como muitas outras ideologias irmãs, das quais algumas têm nomenclatura própria e outras não, mas todas suficientemente semelhantes às 7 primeiras para serem agrupadas com elas. Será que realmente podemos incluir o cristianismo junto com as outras religiões do mundo? Desde os primórdios da criação, a religião natural foi introduzida na vivência humana como um substituto para o plano divino. O apóstolo Paulo descreve esse fenômeno em suas cartas aos Romanos, fazendo referências a imagens parecidas com pássaros, animais e serpentes, para ilustrar a religião criada pelo homem. Mas isso não descreve todas as formas dela. Hoje existem novas e inúmeras expressões religiosas mais sofisticadas, principalmente em certas universidades, mas todas elas brotam da mesma raiz: o homem buscando a Deus, consciente ou inconscientemente. Muitas pessoas costumam dizer: acho que sou cristão, ou tento viver como cristão, mas não existe a possibilidade de achar ou tentar na vida cristã. Nem mesmo alguns de nossos intelectuais conseguiram entender esta verdade. A simplicidade do Evangelho está ao alcance tanto dos retardados mentais como dos gênios. O conteúdo apresentado é uma adaptação das pregações do evangelista Billy Graham, com seus escritos e devocionais. Algumas imagens são ilustrativas, para que haja uma interação com o público. O salmista disse: que homem há que viva e não veja a morte. Salmos 9:27. Acredita-se que estejamos vivendo uma era de livre pensamento e experiências radicais. Temos procurado alterar o mundo e as leis que o governam através do conhecimento, da ciência, da invenção, da descoberta, da filosofia e do pensamento materialista. Temos tentado exaltar os falsos deuses do dinheiro, da fama e da inteligência humana. Mas por mais que tentemos, o fim é sempre o mesmo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Hebreus 9:27. Em meio à vida vemos a morte por todos os lados. A sirene da ambulância, os letreiros luminosos das agências funerárias, os cemitérios pelos quais com frequência passamos e a visão de um carro fúnebre zigue-zagueando pelo tráfego nos fazem lembrar que a morte pode nos chamar a qualquer momento. Nenhum de nós pode ter certeza de quando chegará o momento exato, mas estamos bem conscientes de que pode chegar a qualquer hora. Alguém disse que a única coisa certa na vida é a morte. Oscar Wilde disse: pode-se sobreviver a tudo hoje em dia, exceto a morte.
Livros sobre a morte proliferam nos dias de hoje, assim como livros escritos por aqueles que alegaram ter vivenciado a morte e retornado para falar dela. Em vez de procurar um meio de fazer as pazes com Deus, o mundo inventou aulas sobre como morrer e encarar a morte, aceitando-a como parte natural da vida. Na verdade, toda a humanidade está à espera da morte. A questão principal não é quando ou quando morreremos, mas sim para onde vamos depois da morte. Todo ano, mais de 500 mil de americanos entram em seus automóveis, mal sabendo que esta será a última vez. Em 1980, 532 mil americanos morreram em acidentes de automóveis. Apesar das crescentes medidas de segurança, outras 469 mil pessoas morreram em acidentes em casa, quando a ideia de morte sequer passava por suas mentes, pois a morte aproxima-se da humanidade, sorrateira e implacável. E embora a medicina e a engenharia de segurança travem contra ela uma guerra constante, a morte sai sempre vitoriosa, devido a esta batalha científica que travamos há tanto tempo. Agora temos a vantagem de mais alguns anos de vida, mas a morte ainda se encontra no fim da linha. E a expectativa de vida do homem não ultrapassa em muito os 70 anos bíblicos. As doenças cardíacas ainda matam um número excessivo de cidadãos americanos na plenitude da vida. O câncer ainda inflige a dor aos corpos de milhares de pessoas. As doenças do sangue fazem suas vítimas, embora a pesquisa médica tenha feito uma redução considerável em sua cifra anual. O herpes e a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, são as doenças da década de 80. Elas estão em ascensão no mundo inteiro e têm sido registradas nos principais continentes. Não há dúvida alguma de que os homens iníquos sofrem o inferno relativo aqui na terra. Diz a Bíblia: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. Ainda em outra passagem: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Porém, as evidências ao nosso redor mostram com clareza que alguns homens iníquos parecem prosperar, enquanto os justos sofrem por sua honestidade. A Bíblia ensina que haverá um tempo de compensação, em que se fará justiça. Alguém disse que não somos castigados por nossos pecados, mas são eles que nos castigam. Ambas as acessões são verdadeiras. Será que um Deus amoroso manda um homem para o inferno? A resposta é sim, porque ele é justo, mas não o manda por conta própria. O homem condena a si mesmo ao recusar a salvação oferecida por Deus, com amor e misericórdia. Deus oferece a homens e mulheres uma saída, um meio de salvação, uma esperança e uma expectativa de coisas melhores. Em sua essência, o inferno é a separação de Deus. É a segunda morte, que é descrita como banimento consciente e eterno da presença de tudo que é luz, alegria, bondade, justiça e felicidade. A Bíblia apresenta muitas descrições terríveis a respeito desta terrível condição, em que a alma se achará logo após a morte. É estranho que os homens se preparem para tudo, exceto para a morte. Nós nos preparamos para a instrução, preparamos-nos para o trabalho, preparamos-nos para a nossa carreira, preparamos-nos para o casamento, preparamos-nos para a velhice, preparamos-nos para tudo, exceto para o momento em que vamos morrer. E, no entanto, a Bíblia diz que estamos todos destinados a morrer um dia. Mas a Bíblia também promete aos cristãos um paraíso na outra vida. Certa manhã, alguém perguntou a John Quincy Adams, então com 94 anos, como se sentia. Ele respondeu: muito bem, mas a casa em que eu moro não é tão boa. Mesmo que a casa que habitamos seja doente e fraca, podemos de fato nos sentirmos fortes e seguros quando somos cristãos.
Jesus ensinou que existe um paraíso. Há várias passagens que poderiam ser citadas, mas a mais descritiva acha-se em João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não os teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Paulo tinha certeza do paraíso a ponto de dizer: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Muitas pessoas perguntam: onde é o paraíso? As Escrituras Sagradas não nos dizem onde é o paraíso. Tampouco isto importa. É o paraíso. E Cristo estará lá para nos receber. A Bíblia ensina que será um lugar de beleza. Ele é descrito na Bíblia como a casa de Deus, uma cidade, um lugar melhor, um patrimônio, uma glória. Você talvez pergunte: conheceremos uns aos outros no paraíso? A Bíblia indica em várias passagens que será um momento de grande reunião com aqueles que já partiram. Muitos dos mistérios de Deus, as tristezas, provações, decepções, tragédias e o silêncio de Deus em meio ao sofrimento serão revelados no paraíso. Elie Wiesel disse que a eternidade é o lugar onde as perguntas e respostas passam a ser uma coisa só. E em João 16:23, Jesus diz: naquele dia nada me perguntareis. Todas as nossas perguntas serão respondidas. Muitas pessoas perguntam: bem, e o que iremos fazer no paraíso? Apenas sentar e usufruir dos prazeres da vida? Não. A Bíblia mostra que serviremos a Deus, trabalharemos para Deus, todo o nosso ser louvará a Deus. A Bíblia diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Agora a Bíblia ensina que estar ausente do corpo é estar na presença do Senhor. No momento em que um cristão morre, vai no mesmo instante para a presença de Cristo. Ali sua alma espera a ressurreição, quando o corpo e a alma serão reunidos. O que significa viver sujeito à autoridade da palavra de Deus? Em primeiro lugar, significa que estamos sujeitos à vontade de Deus em nossa vida pessoal. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 27. Temos que ser santos homens e mulheres de Deus. Temos que viver em nossa vida pessoal o que pregamos. Uma vida disciplinada, devota, uma vida longe dos vícios, da mentira, do ódio, da fraude, do prejuízo, da cobiça e da luxúria. O mundo hoje busca homens e mulheres santos que vivam sujeitos à palavra de Deus, porque as pessoas não escutarão o que temos a dizer se as nossas palavras não estiverem de acordo com a nossa atitude, a nossa maneira de viver, as nossas relações pessoais. Em segundo lugar, estamos sob a autoridade da palavra de Deus nos nossos relacionamentos sociais. Como cristãos, não somos pessoas isoladas. Somos parte da sociedade com todas as suas dificuldades, problemas e esperanças. A Bíblia tem muito a dizer no tocante à justiça social e à conduta social. Este é um campo rochoso e o cristão sabe disso. A sociedade humana está afetada pelo pecado e sabemos que todo o esforço que fazemos para melhorar a sociedade será sempre imperfeito, incompleto. Não vamos construir uma utopia na Terra. Por que não? Por causa da natureza humana. O pecado nos impede de edificar um paraíso na Terra, mas devemos trabalhar em prol da justiça social. Isso nos mandam as Escrituras. Temos que fazer tudo quanto está ao nosso alcance para desfrutar de uma vida pacífica e livre, uma vida com dignidade humana. Haverá um novo céu e uma nova terra quando Jesus Cristo em pessoa virá para estabelecer essa utopia que todos nós sonhamos, esperamos e almejamos.
Esse dia está para chegar, porque só Cristo pode mudar os corações. Mas isso não quer dizer que devamos descuidar das responsabilidades sociais e políticas. Cristo se interessa pela pessoa no seu total, incluindo a sociedade em que vive. Muitos dos grandes reformistas sociais do século XIX, em vários países, foram inspirados por cristãos evangélicos. Mas chegou o tempo em que muitos esqueceram que o Evangelho tem uma dimensão vertical e outra dimensão horizontal. Hoje, isto já está mudando e rapidamente os evangélicos estão novamente proclamando, por um lado, o evangelho equilibrado de salvação pessoal e, por outro lado, de responsabilidade social, colocando tanto a sua ação quanto a sua responsabilidade social sob a autoridade das Escrituras. Em terceiro lugar, estamos sob a autoridade em nosso serviço. Foi Deus quem nos chamou a servir. Não temos a liberdade de escolher o lugar nem a forma em que vamos servir. Sempre me maravilha ver a diversidade de dons que Deus tem dado à igreja. Todas as pessoas têm recebido um dom de Deus. Pode ser que você seja agricultor, trabalhador, médico ou professor, mas tem recebido um dom do Espírito Santo. Paulo aconselha que desperte o dom de Deus que há em você. 2 Timóteo 1:6. Qual é o seu dom? Jonas tentou escapar da autoridade de Deus em seu ministério. Mas o que é que Deus fez? Providenciou um peixe que o fizesse regressar. Jeremias tentou fugir da autoridade da palavra de Deus para o seu ministério, mas não podia mais conter-se. Jeremias 29 nos diz: não farei menção dele e não falarei mais no seu nome. Quer dizer, estou farto de falar a respeito de Deus, de admoestar este povo para que se arrependa, porque o julgamento se aproxima. Mas logo ele se refaz e acrescenta: mas há no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estou fatigado de contê-lo e não posso mais. De fato, ele tinha que continuar a dizer ao povo a mensagem de Deus. Eu sei que muitos de nós hoje temos momentos de desalento, ocasiões em que desejaríamos não ter a responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo. Mas nós estamos sob suas ordens. É Deus que nos tem chamado. Estamos sujeitos à sua autoridade. Em quarto e último lugar, estamos sob a autoridade da palavra de Deus quanto à mensagem. A mensagem não é nossa, ela é de Deus. Por isso, o nosso testemunho e a nossa pregação devem ser fundamentalmente bíblicos. Se a mensagem não se basear na palavra de Deus, estará constituída pelas nossas ideias e opiniões. Seremos como profetas no tempo de Jeremias. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias 14:14. Deveríamos ser, pelo contrário, como o apóstolo Paulo, procurando proclamar apenas e tão somente a palavra de Deus. Ele disse: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 1, 2 e 5. Tive o privilégio de pregar este evangelho em todos os continentes e na maior parte dos países do mundo.
E tenho descoberto que quando apresento a simples mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com autoridade e simplicidade, citando a palavra de Deus, ele toma essa mensagem e de modo sobrenatural a faz penetrar no coração humano. É uma mensagem sobrenatural, uma autoridade sobrenatural, um poder sobrenatural. É o poder do Espírito Santo de Deus. Eu sei que em cada audiência para a qual eu falo, quando sou fiel na apresentação da mensagem de Cristo, existem algumas pessoas cujos corações Deus tem preparado. Como servo de Jesus Cristo, eu digo a você: pregue a palavra. O Senhor considerou que a oração era mais importante do que o alimento, já que a Bíblia nos relata horas antes da refeição matinal. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Para o Filho de Deus, a oração era mais importante do que reunir grandes multidões. A Bíblia declara: e reunia muitas pessoas para ouvi-lo e para que os curasse de suas enfermidades. Porém, ele se recolhia em lugares desertos e orava. As horas preciosas de companheirismo que ele desfrutava com seu Pai Celestial significavam muito mais para o nosso Salvador do que o sono. E sabemos disso porque a Bíblia nos diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. De maneira que Deus responde às orações. Porém, algumas orações recebem como resposta um sim e outras um não. Então, o que podemos dizer sobre as orações sem resposta? A Bíblia diz que existem razões específicas para as orações que não recebem resposta. Pode ser que a sua oração não tenha recebido resposta por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar se dar bem. A Bíblia afirma em Deuteronômio 28:15: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandatos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês. Quem sabe você não recebe resposta para a sua oração devido a um pecado oculto. Davi disse com convicção: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. A Bíblia declara: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4:3. O espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz deve ser: não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. A verdadeira oração não é uma repetição vã de palavras proferidas em público para se fazer de religioso. Jesus disse: e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mateus 6:5. A oração não se limita às posturas religiosas tradicionais, nem tampouco a lugares de adoração ou cerimônias religiosas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Quando orarem, a postura corporal não é tão importante quanto a atitude do seu coração. Muitas pessoas dão ênfase à posição do corpo durante a oração. Porém, isso tudo tem uma importância relativa. A oração
é simplesmente uma comunicação em sentido duplo entre você e Deus. A razão pela qual muitos dos grandes santos fechavam seus olhos para orar era que desejavam colocar de lado as coisas mundanas, a fim de que suas mentes pudessem estar concentradas exclusiva e completamente em sua comunicação com Deus. Não obstante, não está descrito em nenhuma parte das Escrituras que é importante fechar os olhos, mesmo que ajude a desenvolver uma atividade correta de oração. A pergunta seguinte que muitos fazem é: a quem foi dito que ore? As Escrituras nos dão a resposta: a todos os homens. Mesmo assim, é possível fazer a pergunta: onde devemos orar? Paulo nos dá a resposta quando diz: em toda parte. É possível que outros perguntem também: quando devemos orar? As Escrituras dizem: sempre. A oração é um mandato, um dever, um privilégio. Na era moderna em que estamos vivendo, aprendemos a dominar o poder da poderosa catarata do Niágara e tirar proveito para o nosso uso. Aprendemos a manter os vapores presos em caldeiras e liberar o seu enorme poder para impulsionar nossas máquinas e fazer avançar os nossos trens. No entanto, são poucos os que aprenderam a desenvolver plenamente o poder da oração. Sim, porque a solução para todos os nossos problemas se encontra em Deus Todo-Poderoso. A seguir, examinemos então objetivamente o que a Bíblia diz sobre a oração eficaz. Em primeiro lugar, a oração é para os filhos de Deus. Jesus disse: quando orar, diga Pai Nosso. Deus tem uma responsabilidade especial para com seus filhos. E a menos que tenhamos ingressado para a família de Deus mediante um novo nascimento, não temos direito de pedir favores a Deus. Cristãos recém-convertidos me dizem: não sei orar, não conheço as palavras adequadas. Quando os nossos filhos estavam aprendendo a falar e encontravam dificuldade para achar a palavra correta, tentavam de todas as maneiras que eu e minha esposa pudéssemos entendê-los. E os erros que eles cometiam faziam com que nós os amássemos ainda mais. Portanto, são mais valiosas para mim aquelas primeiras tentativas de conversação dos meus filhos do que as palavras da maioria dos adultos que falam a mim sem dificuldades ou erros. Em segundo lugar, a oração eficaz tem que ser feita com fé. Palavras de Jesus: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11, 24. Em terceiro lugar, a oração dinâmica surge de um coração obediente. A Bíblia diz: e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 22. Se você quer que a sua oração chegue até Deus, submeta-se, entregue a Ele suas vontades, e então Ele, o Senhor, escutará a sua petição. Em quarto lugar, devemos orar no nome de Jesus Cristo. E tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Porque não somos dignos de nos aproximarmos do trono santo de Deus, exceto por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, aproximemo-nos ao trono da graça. Hebreus 4, 14 e 16. Em quinto lugar, devemos desejar conhecer e seguir a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Jesus foi contra a sua própria vontade no momento e disse: meu Pai,
Se não for possível retirar este cálice de mim sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Mateus 26, 42. A oração faz com que nos adaptemos aos verdadeiros propósitos de Deus, para nós mesmos e para o mundo. Isto não somente faz com que as bênçãos de Deus cheguem às nossas vidas pessoais, mas também nos abençoa por estarmos de acordo com os planos de Deus. E, finalmente, a oração deve ser para a glória de Deus. A oração modelo ensinada por Jesus é concluída com as seguintes palavras: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para que as nossas orações tenham resposta, devemos dar a Deus a glória e a honra. A Bíblia ensina que a popularidade perante o mundo significa a morte. As ferramentas mais eficazes de Satanás são a conformidade e o comprometimento. Ele sabe que um homem plantado no meio de um povo pagão é capaz de fazer com que muitas pessoas se voltem para Deus e declarem: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. As palavras do apóstolo Paulo, já não vivo de acordo com as regras deste mundo, pesam e significam muito para nós hoje em dia. Como espada afiada, estas palavras cortam, expondo o nosso modo de viver. Não são palavras amáveis, são ordens com tom de batalha. Separam os débeis dos fortes. Mas são palavras que inspiram e necessitamos escutá-las ainda hoje. Primeiro, não moldemos nossas mentes segundo este mundo, de acordo com a sua propaganda, a sua conversação, a sua filosofia. O mundo executa uma gigantesca tarefa de lavagem cerebral. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente, o cristão vive assediado por publicidade secular e mundana. Anúncios que proclamam que o homem elegante prefere tal marca de uísque, dando a entender que os que não bebem uísque não são pessoas de bom gosto. Muitos espetáculos, inclusive no domingo, são dirigidos a quem tem sede de violência, sexo e desrespeito à lei. Parece que um cérebro poderoso e diabólico rege os assuntos deste mundo, e que o seu objetivo principal é lavar o cérebro dos crentes para que se amoldem a este mundo. As coisas do mundo ameaçam contaminar a corrente de pensamento cristão. Satanás estará batalhando para distrair você cada hora de se dedicar a ler a Bíblia e a orar. Mas por cima desse estrondo, podemos escutar a voz das Escrituras, que nos diz: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nós cristãos não devemos nos amoldar às ansiedades do mundo. Há muitos cristãos que torcem as mãos dizendo: que desastre este mundo! A Bíblia nos diz que o mundo e seus desejos passarão e que ele perecerá num cataclismo de julgamento. Nós cristãos devemos ser luz no meio das trevas. E a nossa vida deve mostrar tranquilidade, paz e gozo no meio da frustração, da confusão e da desesperança. Em segundo lugar, não devemos nos amoldar ao mundo no físico. Este nosso corpo está destinado a ser templo do Espírito Santo. Não devemos nos prostrar perante os templos de Baal. Devemos apresentá-lo completo a Deus, como sacrifício vivo. O nosso vestir, as nossas atitudes e os nossos atos
devem ser todos para a honra e a glória de Cristo. O propósito de Deus para nós é que nos amoldemos à imagem do seu Filho. O mundo pode pressionar, tentando deformar-nos, mas Cristo nos disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em terceiro lugar, não devemos nos moldar ao mundo no aspecto social. O mundo tenta nos absorver, metendo-nos em sua sociedade secular e moldando-nos à sua imagem mundana. Mas Cristo nos estimula a não nos ajustarmos a esses critérios. Disse sobre os que creem nele: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17,16. Uma grande parte da nossa conversação é mundana e não espiritual. É fácil copiar os hábitos do mundo e passar as noites falando de política, de esportes, modelos de automóveis ou espetáculos da moda. Muitas vezes, esquecemos que acerca da santa conversação devemos edificar-nos uns aos outros e que devemos ocupar-nos das coisas celestiais e não exclusivamente das terrestres. É certo que Jesus comeu com publicanos e pecadores, mas ele não se deixou ser absorvido e moldado pelo grupo. Ao contrário, ele aproveitou cada oportunidade para apresentar a verdade espiritual e levar as almas da morte para a vida. Os nossos contatos sociais devem ser não apenas agradáveis, mas também úteis, como oportunidades para compartilhar a nossa fé com aqueles que ainda não conhecem a Cristo de perto. Em quarto e último lugar, não devemos nos moldar ao mundo quanto ao aspecto espiritual. Não devemos ajustar-nos àquele que o mundo define como religioso, mas devemos esforçar-nos para cumprir o que Deus exige para sermos seus discípulos. Nos tempos de Isaías, nenhuma nação era tão religiosa quanto Israel. O templo, estava sempre cheio. O sangue dos sacrifícios fluía no altar. O povo observava estritamente as festas religiosas e na casa de Deus ressoavam as orações. Mas o culto de Israel carecia de profundidade, de devoção genuína. A nação estava deteriorando a moral, apesar de que as multidões enchiam o templo. Pela boca de Isaías, Deus então disse: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e as convocações de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Isaías 1:13. Logo, Isaías indicou ao povo como voltar a obter o favor de Deus. A este povo que era membro da igreja, a este povo que tinha sido educado de acordo com as formalidades das suas leis religiosas, mas que não vivia corretamente durante a semana. Isaías os advertiu acerca do castigo divino. Logo, disse-lhes como se purificar do seu pecado. Isaías disse: lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã branca. Isaías 1:16, 18. Há milhares de pessoas que não se entregam a Jesus Cristo porque se moldaram ao mundo. Temem ser chamados de fanáticos ou de puritanos. Mas o cristão verdadeiro não é conformista. Assim, apelo aos cristãos de todas as partes que se tornem seguidores fiéis de Jesus Cristo, que não se amoldem ao mundo, mas antes
dia após dia, se transformem na própria imagem da pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos perguntaram a Jesus Cristo: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos. A resposta de Jesus está registrada em Mateus, capítulo 24, versículos do 3 ao 37, que constitui um quadro dramático dos últimos dias do planeta Terra. Aqui Jesus revela o destino de Jerusalém, que se cumpriu literalmente, quando a cidade foi saqueada e queimada pelas legiões do general Tito, em 70 depois de Cristo. Jesus falou da vinda de uma sociedade sem Deus, secularizada, e mencionou os perigos das heresias concebidas por falsos mestres, que tentariam perverter a mensagem simples da verdade que Cristo veio trazer. Disse o Senhor a seus discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. O resto da passagem, que se refere às tribulações de nossos tempos, diz o seguinte: ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Jamais houve uma época na história em que tantas tempestades ocorreram juntas, num só lugar, e ao mesmo tempo, como aconteceu na última década. Tem havido fomes, pestes e terremotos durante milênios, mas raramente tantas ocorrências ao mesmo tempo, e tão concentradas no mesmo espaço. O continente da África tem sido devastado por desordens, fome e todo tipo de doença. A Europa atravessa um período de tremenda mudança e incerteza. Ninguém sabe o que acontecerá na Europa Oriental, à medida que sofre as maiores convulsões sociais e políticas dos tempos modernos. Nos Estados Unidos contemplamos aumento da pobreza, divisões raciais, pessoas destituídas de moradia, crime, abuso físico e sexual e a desintegração da família tradicional. Tais tempestades complicam-se mais ainda por pestes de muitos tipos diferentes, inclusive AIDS, tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis. O alcoolismo, o vício das drogas, a pornografia e outros tipos perigosos de comportamento corroem a sociedade. Tudo isso alia-se a terremotos, tempestades físicas e desastres naturais de vários tipos por toda a nação. Todavia, advertiu-nos Jesus de que tais fatos seriam meras advertências de coisas futuras. Tudo isso é apenas o princípio das dores. Advertiu-nos Jesus de que o preço da fé nele seria elevado. Seriam comuns a zombaria, o escárnio, a perseguição e até a morte. E muitos se recusariam a pagar tais preços. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, disse Jesus. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Acredito que temos aqui um retrato realístico de nossos tempos. Nossa confiança abalou-se pelos escândalos na igreja, no governo, na educação e em todos os níveis de autoridade. Temos visto imagens vívidas de policiais espancando cidadãos. Temos visto autoridades governamentais e capitães da indústria e comércio condenados por estelionato, fraude e mentira.
Temos visto autoridades religiosas, porta-vozes da moral, homens que afirmam ser seguidores de Jesus, cair em desgraça perante os olhos de Deus e dos homens. Pior que tudo, temos visto o Evangelho de Jesus Cristo torcido e pervertido por falsos mestres, de modo que se acomode a moralidades destrutivas e ao comportamento secularizado de nossos tempos. Estas advertências do livro de Mateus não são meras parábolas nem mitos. Constituem, na verdade, as manchetes de nossos dias. As manchetes de hoje são a evidência da profecia de Cristo, que se cumpre diante de nossos olhos. Todavia, disse Jesus que a igreja verdadeira haveria de crescer em meio à perseguição. Ela haveria de surgir da escuridão e da indiferença negligente da mesma forma que as igrejas da Romênia, Bulgária e Alemanha Oriental surgiram, esplendorosas, do solo do desespero. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, advertiu Jesus. Então virá o fim. Infelizmente, a profanação não terminará, visto que um difamador, um assolador, vilipendiará o altar de Deus e caluniará Cristo e seu povo. Assim disse Jesus: quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Não está bem esclarecida qual seja a natureza dessa abominação. Será, todavia, uma profanação e um sacrilégio de consequências inimagináveis que trarão a ira de Deus. A seguir, diz Jesus: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: olhai, o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Jesus narrou tudo isto a seus seguidores, de uma forma concreta. Ele não falava em sentido figurado, sem mitos ou metáforas.